Alex Sandro, jogador titular absoluto do Flamengo, tem proposta gigante da Arábia Saudita. Para completar, o Flamengo consegue melhor campanha em 2025 do que a campanha de Jorge Jesus no Brasileiro. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, na Arena MRV para assistir a Atlético Mineiro e Grêmio. Jogo que tem dois times tentando se afastar de vez da zona do rebaixamento. Lianco é dúvida, sentiu uma lesão no sábado, enquanto o Dudu está suspenso. A última do giro de notícias contar que Lucas Paquetá pediu para ser negociado pelo West Ham, mas o técnico do seu clube, o Graham Potter, pretende continuar a contar com a permanência do brasileiro por entender que o Paquetá é um dos jogadores mais importantes do atual elenco. Hora de falar sobre um time saudita que fez proposta por Alex Sandro, lateral esquerdo do Flamengo, informação exclusiva. Essa oferta, que conta com o apoio do fundo saudita, garantiria ao Alex Sandro um salário bem superior lá em relação a 1.800.000 por mês que ele tem direito vestindo a camisa do Flamengo. O Alex Sandro pensou, cogitou, acaba de trocar a Juventus pelo Flamengo num projeto de voltar ao Brasil até para estar mais perto da família, e depois de uma conversa com o Felipe Luiz, o lateral esquerdo, de 34 anos de idade, decidiu recusar a oferta milionária, que faria com que ele praticamente triplicasse seus vencimentos. O Alex Sandro entende que a família é super adaptada ao Brasil, a chance de disputar a Copa do Mundo do ano que vem vestindo a camisa da seleção brasileira. E a boa fase do Flamengo, tudo isso pesou para que ele rejeitasse a oferta. O Alex Sandro nem pediu para ter seu salário reajustado, vai seguir no Fla nas mesmas condições, contrato até dezembro de 2026, desde que foi contratado já disputou 39 partidas com um gol e uma assistência. Nesse ano são 25 jogos, ainda em busca da sua primeira assistência na temporada. Alex Sandro, que tem jogado os jogos principais, foi assim, por exemplo, na vitória por 1-0 contra o Internacional na semana passada, jogo de ida das oitavas de final da Liberta, a partida da volta marcada para a próxima quarta-feira no Beira-Rio. Flamengo que volta a enfrentar o Internacional nesse domingo, no Beira-Rio, agora em jogo do Campeonato Brasileiro, maratona entre Flamengo e Internacional. E o Flamengo de Felipe Luiz acaba de entrar para a história como dono da melhor campanha do Flamengo no primeiro turno de Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. 19 jogos e 43 pontos conquistados, um a mais do que o Flamengo de Jorge Jesus de 2019. A campanha do primeiro turno do Fla em 2025 teve 13 vitórias, 4 empates e só 2 derrotas. O Flamengo é líder e também dono do melhor ataque, 36 gols pró, e da melhor defesa, apenas 9 gols sofridos. Com o JJ naquele time super badalado, o Flamengo havia somado 42 pontos no turno inicial. A última dessas vitórias do Flamengo de Felipe Luiz, 3-1 contra o Internacional, vitória incontestável. O Fla chega a abrir 3-0, passeando, criando várias oportunidades. No final da partida até tira um pouco o pé. É bem verdade que o Internacional, por sua vez, entrou com um time reserva, pensando na partida de quarta-feira contra o próprio Flamengo, válida pela Libertadores da América. Pedro marcou 2 vezes nesse domingo, o Plata acrescentou o gol final, que deu a vitória por 3-1, único gol do Internacional, marcado já no finalzinho nos acréscimos por Borré. Só para completar, queria destacar que Danilo e De La Cruz voltaram a jogar pelo Flamengo, recuperados de lesão, e podem ser alternativas para o rubro-negro nas próximas partidas. Tabela de classificação do Brasileiro, nesse momento, tem o Flamengo com 43 pontos na liderança, Palmeiras é o segundo com 39 e um jogo a menos do que o Fla, Cruzeiro é o terceiro com 37 pontos. O retorno aos gramados, né? Você parou de jogar em julho e queria que você voltando agora. Queria que você falasse um pouco sobre esse retorno, os 24 minutos, né? Que você jogou, atuou. Queria que você também falasse também como você avalia o seu desempenho hoje na partida, no retorno da lesão. Sobre meu retorno, muito feliz de estar de volta, né? Era uma lesão que tinha um prognóstico de início de 6 semanas. Eu consegui voltar com 4 semanas e um dia, acredito que foi fruto de trabalho meu e trabalho todo o corpo de fisioterapia e médico do Flamengo, então tenho que dar aqui os parabéns a eles porque se dedicaram e trabalharam muito bem.
Me senti bem, obviamente, depois de 4 semanas fora, é necessário um tempo de readaptação, sabendo que a gente não tem muito tempo, então quanto antes eu vou buscar estar em forma para poder, obviamente, ajudar o Flamengo a seguir vencendo, a seguir fazendo boas partidas. Danilo, queria te perguntar a respeito dessa importância dessa vitória, né? Claro que pelos discursos aí que a gente ouviu, o Felipe Luiz, também o Arrascaeta, o Saúl, estão desconectando um pouquinho o jogo de hoje do jogo de quarta. Como é que é para ti, tendo essa experiência que você já tem de carreira e tudo mais, falar com o restante do grupo do Flamengo para estar concentrado para quarta-feira também? Creio que essa tem sido uma característica importante nossa, que é dar atenção devida a cada jogo, né? Sem pensar muito adiante, sem pensar muito naquilo que passou. Obviamente, a vitória dá moral, dá confiança para o segmento da temporada, que consequentemente é um jogo da Libertadores e decisivo, mas como eu disse, como foi falado pelos companheiros, é importante ressaltar aquilo que aconteceu hoje, até porque eu tenho certeza que quarta-feira vai ser um ambiente completamente diferente, então dá valor para o jogo de hoje, para a vitória de hoje, para aquilo que a gente fez em campo. Dá moral Danilo. também, Danilo, ter uma defesa muito forte, né? O Felipe Luiz aí, em média, nos últimos técnicos do Flamengo, nos últimos 10 anos, é o time do Flamengo que menos toma gol. Hoje tomou mais pro final. Se quarta-feira não sofrer gol, se classifica. O poder dessa defesa do Flamengo dá uma tranquilidade para todo o time, né? Que marca, né? Vai desde da frente até atrás. Hoje, primeiramente, é bastante responsabilidade minha, até por falta de reatividade ali, então certamente eu deveria e devo fazer melhor naquele lance. Mas é uma defesa de muita qualidade, são jogadores de nível de seleção brasileira e cada um nas suas respectivas seleções. Entretanto, também a gente tem que ressaltar o trabalho do restante da equipe, porque os atacantes, meio-campistas pressionam de maneira incansável durante quase toda a partida. Isso facilita muito o nosso trabalho também ali dentro, que é basicamente parar as jogadas quando a bola já não é tão limpa, porque nossos atacantes, nossos meio-campistas pressionam muito, se doam muito nessa parte. Então o mérito vai para toda a equipe. Danilo, o Flamengo não volta para o Rio, fica aqui em Porto Alegre para continuar a preparação para o Inter na quarta. Como vocês veem esse lado positivo em permanecer na cidade, diminuir um pouco o desgaste? É importante isso para vocês? Muito, muito importante. Se a gente tivesse que voltar para o Rio de Janeiro e depois fazer toda a logística de volta, era algo quase impensável. É um momento da temporada decisivo para todos nós e qualquer tipo de preparação, qualquer tipo de logística que possa facilitar o repouso, o descanso, até porque nossos jogadores têm se dedicado muito, têm jogado muito, tem sido um calendário desgastante, como já sabíamos que seria. Então, sim, acredito que essa escolha do Flamengo é a mais racional possível e muito importante. Danilo, vocês entendem que hoje a diferença está muito grande do Flamengo para os outros clubes do futebol brasileiro? O Felipe Luiz colocou um time misto em campo hoje, o Inter foi com um time reserva. E vocês venceram quase que ao natural. Vocês, jogadores do vestiário, entendem que a diferença hoje pro Flamengo está muito grande? Não cabe a mim avaliar aquilo que são os adversários e as outras equipes, porque está todo mundo fazendo o melhor trabalho possível. Como eu disse, entre nós a disputa por posição é muito grande, são jogadores importantes e que dão o seu máximo e se mantém um ao outro sempre muito focado, muito concentrado, o que no final das contas é benéfico para o Flamengo. Valeu, rapaziada. Falou, gente. Fisicamente. Muito bem, muito bem. La verdad que un proceso que intenté trabajarlo con calma, ¿no? Diferente de lo que aconteció, eu estou muito bem, estou muito concentrado no que tenho que fazer. Obviamente que ninguém quer estar fora. Eu, além disso, tenho que trabalhar, continuar trabalhando. Acho que o treinador, todo o time, siento apoyo de él, entonces eso me da certeza que tengo que seguir por un buen camino. E como é que é para ti entrar, né, voltar nesse jogo e manter ali uma rotação do time, né? Chama a atenção a intensidade do Flamengo, até jogadores que são reservas do Inter que não acompanharam fisicamente vários jogadores de vocês, principalmente os dois zagueiros, né, que estão com muitos minutos, muitos jogos já nessa temporada. Como é que é para ti entrar nesse ritmo e qual que é o segredo exatamente do Flamengo para manter esse ritmo, essa intensidade de pressão que vocês têm dos jogadores reservas e titulares também? Eu acho que não há um time que seja titular nem suplente, né? A gente tenta trabalhar todo o time a mesma coisa, o treinador fala isso, todo mundo tem que estar preparado quando tem a oportunidade de jogar. Eu acho que o time é muito forte, muito fechado, então quem ingresse lo hace de boa maneira.
a gente trabalha para fazer isso e nada, simplesmente hoje eu tentei de seguir o ritmo do jogo, mas não consegui. Mas é normal porque chega tempo fora, né? Mas, como falei anterior, o time ajuda e intento de minuto a minuto tentar de agarrar o ritmo de novo. Agora, as semanas que passaram, né, foram bem turbulentas, né? Porque teve aquele episódio das mensagens vazadas, a demissão do chefe do departamento médico do Flamengo. Você conseguiu, liberado pelo Flamengo, ir passar um fim de semana, né, com a família, sempre bom para reenergizar. Tá melhor, né, do joelho, tá querendo voltar à sua melhor versão. Como é que foi todo esse processo? Né? Vocês jogadores que recebem muita pressão por vocês mesmos, né, de melhorar, mas também muita coisa que acontece que não são verdades. Eu queria que você falasse sobre tudo que você passou aí nessas últimas semanas e esse seu retorno hoje. Eu fiquei com minha família porque sabia que a gente já tinha programado e não por a causa que você falou agora, a gente já tinha programado isso com o UDM, já estava o fim de semana liberado para ir para o Uruguai a passar com minha família, né? Eu acho que aconteceram muitas coisas que se falaram na qual eu agora não vou falar e chegará um momento quizás fale alguma coisa, mas nada, eu me centro no que tenho que fazer. Minha família, independentemente do que a gente de fora fale, eu sei o que tenho que fazer, sei o trabalho que eu dou para jogar, todo o que faz, lo que a gente fala depois, a mim não me vai a sacar do foco. Estou centrado, sei o que tenho que trabalhar para jogar, como falei recién, e depois estou tranquilo. Hoje voltei muito bem, estou muito feliz por isso e para cima. Nico, ninguém melhor que você para entender como está o seu corpo. Eu queria te perguntar como você está se sentindo com relação ao que você estava passando, problema no joelho, como você está se sentindo para o restante da temporada, se você acha que é o momento que você vai conseguir repetir aquele início de temporada que você teve até muitas oportunidades, entrou muito nos jogos. Como você falou, né? Ninguém vai conhecer o corpo melhor que eu. Então, hoje me senti bem. Vou seguir trabalhando para continuar uma sequência do jogo. Depois, o treinador é que vai colocar os jogadores no campo. Tentaré de estar à disposição em todo jogo que vem por la frente. Trabalho para isso e nada, em quarta-feira tem mais. Sobre quarta-feira que tem mais, você tem a catimba, a Sul-Americana, você já foi importante, por exemplo, pelo River, jogando aqui no Beira-Rio, inclusive. Isso entra em campo. Vocês entendem que dá para jogar com o resultado embaixo do braço na quarta-feira ou entra no Beira-Rio como se fosse 0-0? Não, todos os jogos são finais, né? Todos os jogos a gente encara da mesma forma, independentemente que a gente ganhou 1-0 lá, vamos salir do jogo a ganhar, porque o Flamengo exige isso, então a gente vai sair do campo como se fosse 0-0. Nico, você saiu da equipe por lesão no momento que você era titular, vinha tendo bom desempenho e após o mês você retorna, inclusive, num período em que o Flamengo realizou até contratações para o setor. Como é que você está vendo essa perda de espaço natural por conta do período de inatividade e esse desafio de reconquistar as oportunidades no setor de meio campo? É bom ter uma competência interna. Eu acho que isso eleva o time, depois do que tem que decidir o treinador. É bom, hoje vi Saúl muito bom jogar de volante, então tipo assim, depois a gente tem que estar preparada para quando o treinador decida. Tem muito jogo por la frente, então acho que vai dar oportunidade para todo mundo jogar. Obrigado, Nico. Valeu, obrigado. Portanto, Fala um pouquinho como foi ter essa estreia como titular com a camisa do Flamengo. Bueno, la verdad que me he encontrado bien, el equipo ha conseguido una buena victoria, una pena el gol encajado, pero creo que el partido ha sido un partido muy completo de todo el equipo, hay que felicitarlo y hay que seguir en esa línea porque dentro de nada tenemos otro partido importantísimo. Qual que é a importância desse resultado, pensando no jogo da quarta-feira pela Libertadores da América, como é que foi o vestiário agora depois dessa vitória?
El resultado es muy bueno y muy importante, pero sobre todo la forma en la que hemos conseguido. Creo que el equipo ha mejorado mucho en la segunda parte, no comparado con el primer partido que hemos jugado contra ellos. Esta vez hemos controlado mucho mejor la segunda parte. No han tenido ellos muchas ocasiones, a pesar de que hemos encajado al final un gol y un tiro de fuera del área que han tenido, otro del palo. Al final cerca del área no han tenido muchas ocasiones y hemos controlado el partido los 90 minutos bastante bien y nosotros hemos podido materializar más ocasiones, más goles. Una pena não haver cerrado o partido antes, pero el equipo está contento, está bien para el siguiente partido. Tô trazendo uma tonelada de notícia rubro-negra. E o Flamengo mais uma vez mostrou porque é líder absoluto do Brasileirão. No Beira-Rio, o rubro-negro impôs seu ritmo e foi objetivo desde o primeiro minuto, deixando claro que o Campeonato Brasileiro é prioridade máxima. Com Filipe Luiz escalando praticamente o time titular, o Mengão mostrou a atitude de quem não aceita ser desafiado. Pedro brilhou com 2 gols em apenas 11 minutos, colocando o time em vantagem e dando tranquilidade para administrar o resultado até o apito final. A torcida pôde sentir a força de um Flamengo que sabe exatamente o que quer, com cada passe, cada ataque e cada finalização transmitindo confiança e liderança. Mesmo pensando na decisão de quarta-feira pela Libertadores, o Flamengo não perdeu tempo e mostrou sua intensidade desde os primeiros minutos. Aos 2, Arrascaeta cobrou falta na cabeça de Ortiz, mas a bola passou por cima do gol, anunciando a pressão que viria. Aos 6, o passe magistral de Arrascaeta encontrou Varela, que escorou de leve para Pedro finalizar de primeira e abrir o placar, levando a torcida ao delírio. 3 minutos depois, Saúl arriscou de fora da área, e a bola raspou a trave, aumentando a tensão no Beira-Rio. Aos 11, o Mengão ampliou com Pedro novamente, desta vez após a arrancada de Samuel Lino e assistência precisa de Arrascaeta, que alcançou sua 99ª assistência pelo clube. Com 2 gols em 11 minutos, o Flamengo deixou claro que sua força ofensiva não tem limites e que está pronto para controlar o jogo, mesmo pensando no duelo decisivo pela Libertadores na quarta-feira. Depois do início avassalador, o Flamengo passou a administrar a vantagem, mantendo a posse de bola e impondo seu ritmo, mesmo sem deixar de pressionar o Internacional. O destaque ficou por conta do meio-campo inédito formado por Jorginho e Saúl, que mostrou grande entrosamento e permitiu que Arrascaeta tivesse liberdade para se movimentar e criar oportunidades. A consistência na marcação e na saída de bola deu segurança à defesa rubro-negra, enquanto o ataque continuava a ameaçar em transições rápidas. Aos 24 minutos, Arrascaeta arriscou um chute de fora da área, obrigando a intervenção do goleiro, e aos 39, Samuel Lino cobrou escanteio, que Léo Pereira transformou em uma bicicleta impressionante, parando na trave. Ainda antes do intervalo, o camisa 10 tentou um novo arremate, mas a bola passou por cima do gol, mantendo a pressão constante sobre o Colorado, que praticamente só conseguiu criar 2 chances isoladas nos minutos finais. Na segunda etapa, o Flamengo manteve o controle absoluto da partida, equilibrando inteligência tática e intensidade física. Filipe Luiz observava o time gerenciar a vantagem construída, mantendo Arrascaeta como motor criativo e Pedro como referência ofensiva. Mesmo com algumas alterações pontuais, o rubro-negro nunca perdeu a postura de líder. Aos 55 minutos, o camisa 10 uruguaio tentou um passe filtrado que quase resultou em gol, enquanto Samuel Lino buscava movimentação constante pelas laterais, abrindo espaços para infiltrações e cruzamentos. A defesa, coordenada por Léo Pereira e Léo Ortiz, se manteve sólida, sem dar chances claras ao Inter, que esbarrava na pressão do meio-campo e na marcação organizada. A intensidade do Flamengo criava oportunidades em jogadas individuais e coletivas. Saúl e Jorginho equilibravam o time, garantindo superioridade na distribuição e recuperação da bola. A cada contra-ataque, Arrascaeta distribuía passes precisos, mantendo o ritmo ofensivo e o adversário constantemente ameaçado. Com o apito final, o Flamengo confirmou mais uma atuação dominante no Brasileirão, demonstrando atitude de líder e reforçando o foco na busca pelo título. A vitória no Beira-Rio consolidou a confiança do grupo, com Pedro novamente como protagonista e Arrascaeta reafirmando sua maestria nas assistências. Filipe Luiz saiu satisfeito, sabendo que a base titular segue pronta para a decisão de quarta-feira contra o mesmo adversário, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O time agora se prepara para um duelo estratégico, onde a gestão física e mental dos jogadores será crucial para manter a vantagem e selar a classificação às quartas de final. Para os torcedores, a expectativa é enorme: acompanhar um Flamengo organizado, ofensivo e com peça-chave em sintonia.